Joyce. É um prazer estar aqui no primeiro Congresso Nacional de Agronomia. Vou trazer um pouquinho da minha experiência, de acordo com o tema, que eu propus, um tema relacionado a mudanças climáticas, modelagem e geoprocessamento, onde eu atuo nessa área, tanto de modelagem como de geoprocessamento. Atuo também na área de modelagem climática e achei de suma importância trazer um pouco desse contexto para um tema que a gente vem trabalhando, um tema que tem sido bem debatido por vários pesquisadores e que a gente vem sofrendo, e vem passando isso na pele, que é a questão das mudanças climáticas. Antes de começar, gostaria de me apresentar um pouco mais. Como eu disse, me chamo Joyce de Jesus Santos, sou engenheira ambiental pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. Atualmente sou mestranda em modelagem em ciências da terra e do ambiente na Universidade Estadual de Feira de Santana. Hoje eu atuo no grupo de sistemas complexos, diretamente relacionados a coeficientes de correlação cruzadas, onde eu trabalho com variáveis meteorológicas e hidrológicas. Tenho experiência nesse ramo de geoprocessamento, no ramo de hidráulica e de hidrologia, desde a minha graduação. Fui pesquisadora de iniciação científica, pela CNPq. Hoje eu atuo através da FAPESB e fiz parte desse programa de regionalização de vazões na minha graduação, onde nós, lá do Laboratório de Hidráulica e Hidrologia, tivemos a colaboração em um software de regionalização de vazões. Então, minha linha de pesquisa é basicamente essa, entre meteorologia e hidrologia. Deixei o link do meu currículo Lattes, caso vocês queiram ver alguma outra experiência, algum trabalho publicado, algum evento, fiquem à vontade. De antemão, eu trouxe o sumário, da palestra de hoje, espero que seja uma palestra dinâmica, é uma palestra que vocês saiam daqui cada vez mais enriquecidos com relação a esse tema. Trouxe a questão de mudanças climáticas, a modelagem, o geoprocessamento, a importância desses contextos e as aplicações, estudos de casos, notícias, artigos e também os desafios e limitações que essa área vem apresentando, Com isso, de cara, eu trago a importância, o porquê estudar mudanças climáticas, o porquê estudar o clima. A gente sabe que existem impactos grandes, impactos significativos, quando inclui a questão de clima, que vem se já falando muito a questão do aumento da temperatura média global, os eventos climáticos extremos, as alterações nos padrões, derretimentos de geleira, aumento do nível do mar. Então, tudo isso vem impactando direto e indiretamente na nossa vida. E com isso, a utilização de técnicas de modelagem e geoprocessamento desempenha um papel fundamental para a compreensão desses fenômenos, onde eu trouxe alguns exemplos, como a previsão e análise, ou seja, a simulação de cenários futuros, monitoramento e avaliação, através de análises espaciais, por exemplo, análises de variáveis meteorológicas, planejamento e tomada de decisão, que seria através de, vamos supor, um planejamento urbano, um planejamento ambiental, e a comunicação e conscientização, onde através da previsão, a gente consegue mitigar impactos, a gente consegue, através de uma educação ambiental, por exemplo, passar para as pessoas a importância de se estudar esse tema e a importância de mitigar tais impactos. Mas, de antemão, o que são mudanças climáticas, não é mesmo? Mudanças climáticas, elas se referem a alterações, nos padrões climáticos, ou seja, são alterações persistentes. Elas vêm causando ao longo do tempo. E quais seriam as causas dessas mudanças, O que vem acontecendo com o clima? Diante disso, a gente vê já os impactos antrópicos, ou seja, impactos causados pelo homem, onde, em primeiro lugar, a gente já diz sobre o efeito estufa, que é um efeito que vem
aumentando, ou seja, aumenta a temperatura, eventos extremos, muitas partículas em suspensão, muita fumaça, muito desmatamento, que assim é o segundo tópico, né, o desmatamento e operações no uso da terra, onde é muito comum hoje em dia essa questão do desmatamento, a queima, a derruba de árvores, e assim sucessivamente, né? A poluição atmosférica, que através de carros que são utilizados, né, através de combustíveis fósseis, através de queima das indústrias ou queima na própria agricultura, né? E com isso impacta na questão de mudanças da radiação solar, ou seja, tudo aquilo que a gente emite, a gente também recebe, não é mesmo? E com isso, a Agenda 2030, ou seja, a gente tem nessa agenda 17 objetivos, né, que são os objetivos do desenvolvimento sustentável, onde a gente tem a meta, né, de alcançar esses objetivos até o ano de 2030, que é logo ali. E diante desses 17 objetivos, vem trazendo cada um de sua forma específica. E no objetivo de número 13 traz, né, a questão da ação contra a mudança global do clima. Quando a gente fala ação contra a mudança global do clima, logicamente envolve até mesmo os outros objetivos, como por exemplo, saúde e bem-estar, a questão de energia limpa e acessível, a questão de água potável. Então, tudo isso envolve, né? Ou seja, um objetivo para complementar o outro. E como estamos falando, como estamos no Congresso, né, Nacional de Agronomia, é importante trazer a questão de o porquê da mudança climática na agronomia. O que afeta, né? E com isso a gente sabe que afeta em várias facetas da produção agrícola e da segurança alimentar. Trouxe alguns dos principais impactos, né, que essa mudança climática ela ocasiona na agronomia. A própria imagem já mostra, né, o extremo da seca, onde o primeiro tópico a gente traz a questão dos padrões climáticos alterados, né, ou seja, o aumento da temperatura, os eventos extremos, que quando a gente fala de evento extremo, a gente entra na questão do estresse hídrico, que a gente fala do extremo da seca e do extremo de muita chuva, né? A gente fala do aumento da intensidade, do padrão de chuva, do padrão de precipitação. Traz a questão do impacto na qualidade do solo, a questão da erosão, da salinização, do solo infértil, a distribuição de pragas e doenças que afetam até mesmo na saúde humana e na saúde, principalmente, né, das culturas, o rendimento das culturas que em determinado lugar estão plantadas. A questão da disponibilidade de recursos naturais, onde a gente traz essa questão de disponibilidade de recursos naturais, até mesmo a questão do derretimento de geleiras, que isso a gente acha que não nos afeta, mas afeta de uma forma indireta, né? E tem-se também algo muito importante, que é a questão da mudança nos ciclos de cultivo. Ou seja, o agricultor, né, ele terá que ajustar o seu calendário de plantio e de colheita, e também terá de fazer uma seleção de culturas adaptadas àquele determinado clima que tem predominado na sua região. E com isso, né, a gente mostra nessa imagem logo o extremo da seca, onde a seca ela pode ocasionar queimadas, né, que isso vai prejudicar o solo, a fertilidade do solo. E também tem a questão das chuvas, das inundações, que faz com que a cultura se perca. Se não é uma cultura totalmente adaptada a fortes chuvas, a inundações, vai se perder, né, aquele plantio. E essa questão de mudança climática, ela vem trazendo o reflexo do El Niño e da Laninha, onde o El Niño, né, ele significa
que o Oceano Pacífico ele estará mais quente que o normal. E o Laninha significa que o Pacífico ele vai estar mais frio que o normal. Com isso, a gente traz essa questão do derretimento das geleiras, que vem impactar também nessa questão de temperatura, né, do Oceano Pacífico, até mesmo no aumento de suas marés. Onde também a gente traz a questão de que o El Niño, ele significa a seca no norte e nordeste e chuva no sul. E o Laninha, ele vem significando a chuva no norte e no nordeste e a seca no sul. Muitas vezes, e a gente tem visto isso com muita frequência, de que tem acontecido ao contrário, em relação à chuva no nordeste e seca no sul, por exemplo, né? E como a gente pode ver aqui, por exemplo, nesse pico aqui, ó, de 2016, mostra um pico de variação de extremos, né? Extremos relacionados à questão do Pacífico estar mais quente em 2016, mais do que o normal. Então já é algo para se preocupar, né? E com isso, a gente traz a questão de por que a modelagem ela é importante para essa questão climática. A modelagem climática, assim a gente pode nomeá-la, né? É uma ferramenta crucial na compreensão do clima e previsão de mudanças futuras. Ela envolve a criação de modelos computacionais que vão analisar, vão simular as questões climáticas globais, né? Ou seja, uma gama de variáveis vai entrar aí, que são as variáveis físicas, químicas e biológicas. Esses modelos, eles são compostos pelo quê? Eles podem ser discretizados através de quê? Sim, são modelos, hoje em dia, né, como a tecnologia está bem avançada, são modelos computacionais, onde a gente usa e desde um bom tempo, né, vem utilizando essa questão de equações fundamentais, que são equações físicas e da termodinâmica. A questão de discretização, onde a gente faz toda essa discretização através de equações computacionais. Temos os parâmetros iniciais e condições de contorno, que seriam as variáveis que a gente utiliza para fazer essas simulações, como variáveis climáticas, radiação, temperatura, velocidade do vento, umidade relativa, pressão atmosférica, vazão, entre outras, né? Forçantes externas, que são a questão de gases do efeito estufa. Externas porque é algo que a gente que tem provocado, né, através das nossas ações antrópicas. Processos físicos e químicos, como, por exemplo, formação de nuvens, ciclo da água, ciclo do nitrogênio, tudo isso a gente pode trabalhar com simulações. A questão de validação, que é a questão de observância, observar e analisar esses dados. E as projeções futuras, que são as respostas a diferentes cenários que serão simulados, ou seja, daqui 10 anos eu consigo ver que tem, ou seja, eu consigo estipular que haverá uma chuva de tantos milímetros. Daqui 10 anos eu tento ou consigo prever uma seca extrema em determinada região, onde já vai ajudar o agricultor a se preparar, né, para o que está por vir. Onde também existem vários modelos matemáticos relacionados a essa modelagem climática, modelos atmosféricos globais, que ele vem representar, né, a dinâmica de temperatura, de transferência de calor, umidade, fazer um simulado com relação à atmosfera da Terra. Modelos oceânicos globais e modelos de gelo, né, que são os que simulam e estudam a relação oceânica ou seja, a interação do oceano com a atmosfera. E essa interação, principalmente com relação ao derretimento de geleira, o alto volume do nível do mar, né? A questão de modelos de química atmosférica. Quando a gente fala desse modelo de química atmosférica, é geralmente essa questão de gases
poluentes atmosféricos como aerosóis, as questões que vêm causando o efeito estufa, os combustíveis fósseis, a questão de fumaça queimada, os biocombustíveis, a questão de que esses aerosóis, o quanto tem impactado na camada de ozônio. Então, tudo isso é através de modelos químicos, modelos matemáticos, e vem ajudar a prever, ajudar a simular, né, condições futuras. A questão de modelos de vegetação de uso da terra, que também é muito importante quando se trata da questão agronômica ou da questão ambiental, que a gente trata, né, a dinâmica da terra, as mudanças do uso da terra, a questão de urbanização. Pega-se uma imagem aqui, eu trouxe, por exemplo, que é uma imagem aérea, né, que mostra a questão de diversas culturas. E aqui eu trouxe alguns modelos que são aplicados na questão do geoprocessamento, que são, por exemplo, índices de vegetação. Esses índices de vegetação, vamos supor que eu pego uma imagem espacial do ano de 2000 e comparo com o ano de 2022, onde eu vou ver a questão da mudança, onde teve um aumento de cidades, onde é que os cursos de água estão mais propensos, onde a agricultura aumentou, por que as florestas diminuíram. Então, através de modelos, né, e aplicações de geoprocessamento, eu consigo ter essas informações, até mesmo para um planejamento urbano e um planejamento ambiental ou ambiental e urbano. E falando na questão do geoprocessamento, o geoprocessamento, como todos sabem, são conjuntos de tecnologias para coletar, armazenar, processar, analisar e visualizar dados geoespaciais. Isso mesmo, dados geoespaciais. São dados de imagens espaciais que é possível a gente ter e também prever, ou seja, a gente monitorar diversas variáveis ambientais através de mapas, imagens de satélite, modelos digitais de terreno, topografia, tudo isso através do geoprocessamento. Onde é possível, como eu disse, né, a simulação, a modelagem e simulação de cenários climáticos, ou seja, entender os padrões de mudanças climáticas, onde isso vai facilitar o planejamento e vai facilitar as questões de medidas de adaptação, de mitigação de impactos ambientais. Por exemplo, se eu tenho uma imagem espacial, naquela imagem eu vou conseguir prever onde eu posso estar construindo um prédio, por exemplo, se não é em uma área de preservação permanente, se não é em uma área próxima a uma bacia hidrográfica, se essa área vai impactar ou não no meu ciclo hidrológico, no meu ciclo produtivo. Então, tudo isso, as imagens, né, a questão do geoprocessamento vem para ajudar. E existem tecnologias, geotecnologias, dentro do geoprocessamento, como a questão da cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de posicionamento global, que é o GPS, o sistema de informação geográfica, que, por exemplo, o sensoriamento remoto, ele vem nos trazer a questão de espectros, né? A questão de radiação emitida e assim sucessivamente. Quando a gente para pensar, o geoprocessamento ele é um tipo de modelagem. Quando a gente trata a questão de sistema de informação geográfica, porque eu vou utilizar um modelo dentro do geoprocessamento para desenvolver ou para processar a imagem que eu quero. E com isso, né, o geoprocessamento, ele tem essas etapas, como eu disse também anteriormente. Tem a questão da coleta, que é a coleta dessas imagens de informações. Tem a questão de armazenamento, né? Tem a questão de tratamento e análise desse dado. E o uso integrado, ou seja, esse uso integrado é o quanto o geoprocessamento, é quanto aquele processamento, o processamento daquela imagem ou daquele dado venha a ser de suma importância para a sociedade, sabe? Em que eu vou utilizar esse dado?
E essa questão de integração de dado é uma questão de comunicação, que é aquilo que eu, como processador, eu, como analista, consigo passar para o meu ouvinte, para aquele que tem interesse nos meus dados, né? A questão de análise espacial, como eu falei, né? Modelagem, simulação, monitoramento e previsão, que na questão da agricultura é também muito importante, como a gente pode ver também na questão de agricultura de previsão, de precisão, aliás, que traz a interação do processador com o agricultor, né? Ou seja, uma visualização e uma comunicação, onde eu vou processar os meus dados, vou processar os dados de interesse. O agricultor quer saber se naquela determinada área ele pode plantar determinada cultura. Se, por exemplo, naquela área eu consigo a questão de ser uma área próxima a um rio. Eu quero uma área próxima ao rio, quero uma área plana e através de imagens de satélite, através de todo o processamento, eu vou descobrir, vou mostrar para o agricultor que na sua terra, né, dizendo assim de uma forma bem popular, na sua terra, determinado local que tenha essa área que é uma área específica para o seu plantio, assim como o produtor pediu, né, uma área plana e uma área próxima a um local que tenha um recurso hídrico, né, disponível. Então, o geoprocessamento ele vem para trazer esse benefício, né, para fazer esse monitoramento. E com isso eu trago a importância da modelagem e geoprocessamento nas mudanças climáticas e na agronomia. É importante na questão de entendimento dos padrões climáticos, na previsão de eventos climáticos extremos, no zoneamento agrícola, que eu trouxe até essa imagem do Ministério da Agricultura e da Embrapa, que mostra, né, o calendário. Eu trouxe esse calendário de 2021, acredito que já deve estar atualizado, né? Mas mostra os meses e que são respectivos a determinadas culturas, né? Por exemplo, mês de maio, algodão, consórcio de milho, né? Soja e assim sucessivamente até dezembro. Na questão de mitigação das emissões de gases de efeito estufa, como a mitigação, a diminuição, né, das questões de queimadas, a previsão de safra, que tem acontecido de meses que não eram para estar chovendo, está chovendo, né? Ou meses que era para estar chovendo, tá um período de seca. Então, a modelagem de processamento vem para ajudar o pequeno agricultor, o grande também, né? Para ajudar a sociedade de uma certa forma nessa previsão. É a questão de gestão da irrigação, ou seja, na questão de previsão de quanto que naquele determinado local, naquela determinada bacia que a minha cultura depende, que a minha cultura está próxima, o quanto de vazão, o quanto de metros cúbicos tem durante um certo período, né, de água, o quanto que vai chover, e na identificação de áreas vulneráveis. Porque, por exemplo, eu não posso estar colocando a minha cultura de feijão em qualquer lugar. Então, eu preciso analisar a minha área. Eu preciso ver, por exemplo, se não é uma área de processos erosivos, de solo infértil para aquela minha cultura. Pode ser fértil para um outro tipo de cultura ou um outro tipo de plantio, não é mesmo? Mas possa ser que para o meu feijão não seja. E com isso, com relação a notícias, eu trago a questão do Prêmio Nobel, né, de 2021, que foi ligado a mudanças climáticas. Como eu trabalho nessa questão de sistemas complexos, que tudo hoje em dia, né, tem sido complexo, eu trouxe essa notícia, né, que engloba muito a minha área.
e engloba muito a questão de políticas relacionadas a mudanças climáticas, onde traz que o nipo-americano Manabe e o alemão Hanselmann eles receberam em conjunto metade do prêmio pela modelagem física do clima da Terra, quantificando a variabilidade e prevendo o aquecimento global de forma confiável. E o outro, que é o italiano, né, Parisi, que foi premiado com a outra metade pela descoberta da interação entre desordens e das flutuações em sistemas físicos de escalas atômicas a planetárias. De antemão, eu trouxe um pedacinho, né, um resumo do resumo da minha linha de pesquisa também, que engloba essa questão de variabilidade climática. E a partir desse momento, eu trago também para vocês a questão de artigos que são de extrema importância para a área da agronomia e quando se trata também de mudanças climáticas, né? E com relação à minha linha de pesquisa, eu trabalho com um coeficiente de correlação cruzada, né, que foi proposto pelo meu próprio orientador. Ele desenvolveu esse método em 2011, onde a gente traz a questão da mudança climática, das variáveis climáticas, né? Aqui eu trouxe, por exemplo, para a cidade de Salvador, uma correlação de variáveis climáticas entre radiação, temperatura, umidade, velocidade do vento. O porquê é que a radiação interage dessa forma com a temperatura nessa cidade. O porquê que a umidade, a velocidade do vento vem interagindo dessa forma. É o que tem impactado, o que tem influenciado nessas condições climáticas. Então, é algo que a gente vem desenvolvendo e vem estudando, né, ao longo desse meu período de mestrado. Com isso, eu trouxe para vocês também plataformas digitais, onde os dados são gratuitos, são dados de extrema confiança, que para a gente que trabalha com essa questão climática, às vezes a gente fica procurando informações, onde eu encontro, né? E às vezes não acha, mas eu trouxe aqui para vocês algumas dicas com relação ao Earth Explorer, que tem imagens espaciais de uma excelente qualidade para esse tipo de pesquisa, para o tipo de pesquisa relacionada a monitoramento do solo, né? Que a agronomia estuda muito isso. A Agência Nacional das Águas e Saneamento Básico, que é a ANA, que como o próprio nome já diz, né, tem muita informação relacionada à água, a recurso hídrico, a bacia hidrográfica. Tem-se o IBGE, quando a gente trabalha com censo, quando a gente trabalha com modelo digital de superfície, quando a gente trabalha com dados de informações de cidades, shapefile, né, contornos de cidades. Tem o Instituto Nacional de Meteorologia, que traz essa questão de variáveis climáticas, que tem disponível para todos os anos, monitoramento de todos os dias. Tem a questão da Embrapa, que também é uma plataforma muito importante para nós que trabalhamos nessa área da agronomia e da área ambiental. Tem o Map Biomas, que também tem mapas de coleções, né, de classes de uso e ocupação do solo, tem o Map Biomas Alerta, tem o Map Biomas Água, que traz informações também de água e essa questão de alerta, a questão do desmatamento, de queimadas, né? E também trago a questão de aplicações, onde eu posso aplicar esses meus modelos, onde eu posso aplicar o geoprocessamento. Aqui eu trouxe, por exemplo, mapas. Um mapa, né, o primeiro mapa, que é esse mapa aqui, ele traz pontos de área de preservação permanente. Esse daqui já é um mapa totalmente diferente, que é um mapa de incidência de focos de incêndios na Mata Atlântica. Se eu não me engano, essas informações aqui é do ano de 2020. Tem esse mapa que ele é aplicado, né, à bacia hidrográfica, que é a bacia hidrográfica do rio Itapecuru, onde, através de modelagem, a gente consegue fazer a regionalização desses cursos d'água também. Temos aqui uma área muito importante da Chapada Diamantina, que é a cidade de Lençóis, onde aqui está mostrando, né, a questão do uso e ocupação do solo, a questão de floresta, a questão de área não vegetada, de agropecuária,
o quanto a agropecuária diminuiu na questão do ano de 2002 a 2022, porque, né, se tornou um parque nacional, então a tendência é de florestas realmente aumentar. E aqui eu trouxe alguns artigos. Esse artigo é o do Fernando, onde ele fala, vou deixar aí de dica para vocês e curiosidade para olhar depois, né, a questão da agricultura de precisão, ou seja, o geoprocessamento, né, a utilização de geoprocessamento na agricultura de precisão, onde possibilita ao produtor conhecer toda a área para o cultivo, né, principalmente com relação a essa questão que eu disse de mudança climática. Aqui eu trouxe a aplicação dos índices, esse é o índice de vegetação por diferença normalizada, o NDVI, que ele serve como monitoramento, melhor compreensão das interações e relações entre os fenômenos humanos e naturais, serve para tomada de decisões por parte da gestão pública, no planejamento ambiental e até mesmo no planejamento urbano, né? É do Antônio, do Lucas e do Jefferson, que foi publicado na Revista Brasileira de Geografia e Física. Trouxe esse também, que é a utilização da modelagem e simulação como ferramenta para o processo decisório na agricultura familiar, onde o modelo simulado composto de variáveis climáticas e econômicas, né, concluiu que o monitoramento do clima é um recurso importante para ampliar a produtividade das propriedades rurais, né, onde subsidia o processo decisório para essas pequenas propriedades. Trouxe esse artigo que é de minha autoria, né? Uso de geotecnologia no estudo de vazões na bacia hidrográfica do Rio Pojuca, onde essa questão de regionalização, ela traz a questão de vazão máxima, que é uma vazão que é utilizada para obras hidráulicas e controle de enchente, que é muito importante para os estudos agronômicos. As vazões mínimas, que são utilizadas em casos de projetos de irrigação, abastecimento urbano e para avaliação dos riscos de seca. Esse outro artigo que eu também sou coautora, né, o uso do sensoriamento remoto na avaliação da dinâmica do uso e ocupação do solo na bacia hidrográfica do Rio Vaza Barris, onde mostra, né, que o uso intensivo do solo, visando a exploração dos recursos naturais e de propriedades morfológicas, físicas, químicas e biológicas, teve uma certa intensidade de degradação ambiental nessa bacia. Como aqui a gente pode ver que a questão de florestas, né, diminuíram e a questão de agropecuária aumentou. Tem-se também a questão de que os recursos hídricos diminuíram. E a questão de áreas desmatadas nesse mapa aqui, está um pouquinho apagado, mas acho que dá para ver, também aumentou. E o porquê que essas áreas aumentaram? Por que diminuíram? O que impacta na questão de mudanças climáticas, né? E já finalizando a nossa palestra, né, o nosso encontro, eu trouxe alguns desafios e limitações que essas técnicas de modelagem de geoprocessamento com relação a mudanças climáticas vêm enfrentando, né? Que é a questão de complexidade dos sistemas climáticos, ou seja, é muito desafiador estudar climatologia em si, né? A questão de incertezas nos dados e parâmetros, são informações às vezes muito limitadas. Por exemplo, a gente precisa de um dado de 1980. São dados às vezes que não têm uma certa consistência, né? Não são dados tão bons, a depender de onde a gente procura. A resolução espacial e temporal limitada, ou seja, nem sempre é suficiente para capturar as variações locais e processos de curto prazo. Eu trouxe aqui, por exemplo, essa imagem, que se eu não me engano é do satélite Landsat, que passa durante 16 dias, né? A cada 16 dias ele completa uma volta, onde, por exemplo, nesse dia é impossível aqui fazer uma captação de informação, né? Porque muita nuvem. Aqui já vai melhorando, e aqui eu já tenho
é uma outra visão, né? Uma outra imagem, onde eu consigo distinguir o que é solo, o que é área verde, mas aqui é impossível. Então, são limitações que a gente tem em relação a essa resolução espacial, né? Limitações tecnológicas. Muitas vezes os computadores exigem, né, poderosos hardware, uma poderosa infraestrutura de dados, né? Tem que ser literalmente um computador que aguente esses dados, né? A questão também de interpretação e comunicação dos dados, onde envolve, né, uma quantidade significativa de dados e complexidade técnica, porque muitas vezes, até mesmo para nós técnicos dessa área de geoprocessamento ou de modelagem, é complexo. Imagine para uma pessoa leiga, né? E com isso é importante ter essa interpretação e essa comunicação de uma forma que o outro vai entender. Não apenas técnicos entendam, né? Onde quando a gente trata que uma pessoa vai entender da mesma forma que eu, depois de muito estudo, compreendo, eu posso dificultar a interpretação e a comunicação para esses formuladores de políticas, né? Para as partes interessadas, o público em geral. Então, eu tenho que saber como comunicar essas informações para as outras pessoas. E para aprimorar, né, as técnicas e a abordagens existentes é importante, principalmente quando se relaciona a mudanças climáticas, que é um tema que a gente vem utilizando muito, vem estudando muito, né? É investir em pesquisas, aumentar a qualidade e a disponibilidade desses dados, né? Desenvolver também modelos climáticos e ferramentas com uma resolução mais refinada, avançar em tecnologias de computação, né, para facilitar a execução desses modelos e uma análise em grande escala, que às vezes a gente não consegue fazer essa análise em grande escala, então atrapalha nas simulações, né? Desenvolver métodos eficazes de visualização e comunicação para tornar os resultados mais acessíveis e compreensíveis para diferentes públicos. E para finalizar, né, eu trouxe essa frase de Voltaire que diz assim: o homem, ele argumenta e a natureza, ela age. Aqui foram algumas das referências utilizadas e eu agradeço muito por estar participando, pela atenção de vocês, e agradeço também mais uma vez ao Conagro pela oportunidade. E aqui eu deixo, né, o meu e-mail, caso vocês tenham alguma dúvida, caso tenham interesse também em ter os slides, eu posso estar passando. Qualquer coisa, é só entrar em contato e a gente se encontra por aí. Muito obrigada.